Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que comparecem à casa pela primeira vez. Tá sem som, não. Tá sem som. Tá sem som, hein? Tá. Aumentar um pouco. Aumentar. Deixa eu ver. Boa tarde. Continua sem som. Continua ruim, é. Continua sem som. Tá no máximo. Palestrante, ó. Aqui, ó. Direção essa. Ué. Direção, né? Aqui é computador, Não, Bom, eu não sei, vocês que sabem. Tá bem? Da família, esqueci aqui não funcionou. A bateria tá cheia. Então, aqui ó. A palestrante, eu tô usando direção. Tá, agora tá. Isso aí tá cheio. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que comparecem à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos e confortados em seus corações. Temos aqui alguém hoje pela primeira vez? Que bom. Bom que todos já são, né, da casa. E hoje nós iremos ouvir o Paulo. Ele irá falar sobre reencarnação. E que estejamos atentos, né, a esse tema, a esse assunto, com os nossos bons pensamentos, sentimentos, para que a gente possa acompanhar todo esse estudo, que vai ser muito gratificante para todos nós, né, um momento de reflexão. Eu vou fazer o preparo do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. A lição é 141. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Disse Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício.
A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Então agora, irmãos, já harmonizados, após a música serena, após essas palavras de Emmanuel, discorrendo sobre a carta de Paulo, que possamos todos estarmos conectados com essas vibrações de luz, essas vibrações de amor, que aqui se fazem nesse momento de oração e prece, que estejamos sempre receptivos a tudo que vamos ouvir no dia de hoje e que possamos colaborar com o Paulo no desenvolvimento desse tema tão importante para todos nós. Que essa espiritualidade da Casa de Bezerra, todas essas equipes de trabalho que aqui atuam, possam estar conosco, ajudando-nos na intuição, na compreensão do trabalho dessa tarde. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui viemos e todos aqueles que aqui hoje não puderam estar. Obrigada, Senhor, que assim seja. Vou pegar o bagulho aqui. Bom, gente, boa tarde a todos. E hoje o tema é reencarnação. Na verdade, é um tema assim que nos diz muito respeito, sobretudo à doutrina espírita, né? E a todos nós, porque todos nós reencarnamos, é óbvio. Mas esse tema pode ter uma abrangência, ser atacado assim de várias maneiras, né? Muita gente tem muita curiosidade, como todos nós espíritas. Eu acho que não existe espírita sem curiosidade, senão a gente não estava aqui. A curiosidade de Kardec é que colocou ele, né, nesse trabalho dele maravilhoso. Então a curiosidade é um momento do espírita, né? Mas na verdade a doutrina espírita é muito mais profunda, porque a doutrina espírita é Jesus falando de uma maneira um pouco mais clara, né? Ou de uma maneira mais inteligível, já que a gente pode entender alguma coisa lendo os livros espíritas. Eu vou tentar falar alguma coisa aqui sobre o livro dos Espíritos. O que o livro dos Espíritos fala, né, assim, de interessante. Tem muito, o capítulo 4 é muito grande e eu vou falar sobre um pequeno trecho. Vou começar da maneira como eu sempre começo, que é fazendo uma pequena introdução, e vou tentar passar para vocês, espero que eu consiga, tudo que eu sinto quando se fala em reencarnação. Reencarnação não é um fato que se crê ou não se crê. Isso é uma coisa muito passageira na gente. Na verdade, reencarnação é ciência. Hoje a gente não fala assim, o Sol, né, a Terra gira em torno do Sol. Não falamos isso, eu creio ou não creio, eu não acredito nisso. Não existe mais espaço para esse tipo de coisa, de não acreditar em que sejam os planetas, incluindo a Terra, que está em torno do Sol. No entanto, nós mesmos, quando estivemos na igreja, fizemos uma oposição a isso, porque a gente sempre teve medo da ciência. A gente tem conversado muito aqui no centro, nos nossos estudos, e eu vejo assim, né? Eu vejo dessa maneira. Deus criou as coisas e nesse momento a gente tem duas maneiras mais próximas da gente, né? A religião, que sai na frente tentando descobrir as coisas que a gente não tem ainda conhecimento, então cria-se muito dogmas, cria-se muitas coisas, mas no fundo a religião está querendo encontrar Deus. A ciência ainda não percebeu isso, agora acorda um pouco mais para isso, alguns cientistas acordam. A ciência também está querendo encontrar Deus, só que de uma outra maneira, um pouco mais garantida, que consiga provar as pessoas e não dependa só da fé. Na verdade, a fé está nas duas, tanto na ciência quanto na religião. A filosofia faz isso, mas de uma maneira um pouco mais assim, a longo prazo, né? Vem um, fala um pouco, vem outro, fala um pouco. E a religião é a única que eu acho que ficou parada. Por isso a gente perdeu muito com a religião. Ganhamos muito com a religião, nós todos. Mas perdemos também um pouco, porque a gente parou um pouco por conta dessa coisa dogmática e essa coisa de que já sabíamos de tudo, né?
Nós éramos um pouco como a ciência veio depois no século XVIII fazer isso também, século XVIII e XIX. Assim, a ciência acha que sabe de tudo. Hoje já se sabe que não sabe de nada. Na verdade é só um pequeno trecho do que a gente é capaz de assimilar. Então a doutrina espírita também tem isso. A doutrina espírita não é uma religião. É uma doutrina que tem aspectos filosóficos, científicos, então transitou nisso tudo. Então dá para a gente entender que a doutrina espírita é a consoladora por N motivos. Primeiro, que vai consolar religiosos e vai consolar também, espero, cientistas, né? Isso já está acontecendo, e vai consolar quem sofre, que é o mais necessitado na verdade. Então a doutrina espírita transita por isso tudo, e é óbvio que vai ter essa consequência, eu só estou repetindo o que o Kardec fala, tem essa consequência religiosa. Então, nós estamos num momento que é o século do sentimento, e a gente não vai sair disso aí muito tão cedo. Nós vamos custar entrar a dominar o sentimento como a gente domina mais ou menos a inteligência hoje, mas a gente vai continuar com a inteligência e vamos dominar os sentimentos. E aí a gente vai crescer muito mais rápido, porque são conhecimentos diretos, né? Não são conhecimentos que dependem de muito intelectual, de você estudar muito, não, é questão de experiência, ao meu ver, nesse momento. A casa tem experiências com reencarnação. Então eu gostaria de colocar no finalzinho algumas experiências que nós soubemos aqui nas mesas mediúnicas, e também com colegas nossos que estão reencarnados, que não estão na casa, graças a Deus, senão eu não falaria, né? Mas assim, não vou citar nomes, mas a gente participou de muitas coisas de reencarnação aqui na casa. E aí vocês podem perguntar, mas vem cá, continua um dogma, você vai falar que é uma reencarnação, como é que eu posso acreditar? Não, eu não quero que vocês acreditem, eu só vou contar o que eu senti, o que eu constatei. Não só eu, várias pessoas constataram isso. E então isso é mais no finalzinho, e vou tentar terminar aqui com a fala de um espírito que reencarnou e voltou para conversar com a gente. Só para a gente ter a dimensão moral e sentimental, que é essa coisa chamada misericórdia divina, que vem com a reencarnação, tá? Eu queria primeiro agora começar a fazer uma pequena introdução, pequena de uma página aqui, vamos ver quanto tempo vai durar, mas assim, eu acho importante isso, né? Já que a gente está falando de ciência, religião, Deus, queria voltar àquele papo que eu acho que é sempre pertinente a gente falar, que nós temos assim um compromisso com a doutrina espírita e com Jesus principalmente, de mudarmos a nossa maneira de ver Jesus e de ver Deus. Isso não é para ontem, né? Não é para amanhã, mas é uma necessidade, porque a gente até aqui conseguiu misturar um monte de coisa, deuses com Deus, santos, e a gente está indo, mas vai chegar um momento em que a gente vai ter que ter uma ideia um pouco mais clara. Não é a verdade que eu estou falando, mas é a verdade possível dentro da nossa capacidade de o que é Deus e o que é Jesus para a gente. O que isso significa? E qual é o nosso papel? A doutrina espírita deixa muito claro qual é o nosso papel. O nosso papel qual é? Progredir, já que não tem outro jeito. E isso é muito bom que a gente progrida, né? Porque a lei é de progresso. A lei de amor é de progresso. Eu acho que aí resume muito assim, quando se fala, onde é que está a misericórdia do Pai? Essa lei do progresso e a lei de livre-arbítrio já diz tudo. Você progride se quiser, porque você vai progredir mesmo não querendo. E aí por isso que a gente está aqui na Terra ainda, esse grupo todo que está aqui e outros que estão por aí espalhados. Nós não queríamos do jeito que poderíamos já querer. Então a gente não progrediu o suficiente, a gente continua aqui. Ah, mas quer dizer que isso é um castigo, está na doutrina espírita? Não, é uma outra oportunidade, uma oportunidade mais clara que a gente consegue entender, sentir e passar para as pessoas coisas que no passado, nas seitas que nós tivemos, na igreja, em tantos outros lugares, como, sei lá, sacerdotes de outras coisas, seguidores de outras seitas, quando não tínhamos o Deus único, a gente acreditava também e fazia aquilo. Hoje a gente já sabe que a gente tem uma chance de perceber Deus de uma outra maneira, tá? Então a existência de Deus e sua obra, para a gente tem um outro significado, né? A gente admirar a natureza, isso é maravilhoso, mas a gente tem que
ao olhar para a natureza, a gente tem que nos ver também como parte da natureza. Isso já se fala em todo momento, é questão ecológica, entre outras coisas. Mas assim, o êxtase que dá em você se sentir também pertencente à natureza, isso deve vir no nosso coração. Isso não vem no meu não, tá? Mas eu acho que isso deve ser uma situação que a gente vai alcançar. E não olhar a natureza lá e a gente aqui. Porque hoje ainda é assim, nós somos assim. Mas nós somos mais uma das criaturas que Deus criou. Olhando o entorno, a gente acha que nós fomos as privilegiadas. Não fomos privilegiados. Nos colocaram numa situação em que a gente progrediu. Então agora a gente tem que fazer jus aí. O espiritualista já está na segunda vez. Então quando reencarna, aceita isso fácil. Eu falei. Acreditando nos mundos habitados, diversos mundos. Isso a gente entende com a lei do progresso e com a reencarnação reforça isso como uma realidade, porque nós não vamos, olhando para o universo, nós não vamos ter as nossas vivências todas aqui na Terra. E esse grupo daqui não teve, a gente veio de outro lugar, provavelmente. Né? Eu sempre falo, eu sei. Entre outros grupos de pessoas que estavam aqui também. Eu vou generalizar, né, para vocês se sentirem diminuídos de não terem vindo de outro lugar, mas assim, eu não sei se é diminuído, mas nós viemos de outro lugar, né? Nós somos deportados. Eu acho que isso dá uma força para a gente, caraca, isso não diminui, ao contrário, para mim não diminuiu. Para mim deu uma vontade de acertar mais ainda. Então assim, eu falo isso por isso, para incentivar. Eu acho que tudo que nós vamos ver aqui, inclusive os fatos daqui da casa, é para incentivar a gente, porque é possível a gente fazer coisas que a gente achava que não podia, não pudesse, ou que a gente nunca pensou, né? A comunicabilidade dos espíritos, isso a gente está vendo, a doutrina nasce disso, dessa comunicação, comunicação inteligente que eu falo, né? As mesas girantes já eram uma comunicação inteligente, e a moral dos espíritos superiores que fizeram isso tudo acontecer. Porque se Kardec tivesse sido guiado por espíritos mequetrefe que nem a gente, não existia a doutrina espírita. São espíritos superiores que sabem o que estão falando, né? Então estão guiando, e a gente sente quando existe a autoridade do conhecimento e da verdade, quando as pessoas falam com a gente. Kardec, que não era nenhum bobo, sabia disso e sentiu isso, né? Na verdade ele sentiu a chamada para ir ver as mesas girantes, não é isso? Porque antes ele estava dizendo, não, isso não existe, isso é besteira. Todo mundo sabe de mesa girante aqui? Eu estou falando besteira ou não? Todo mundo sabe disso? Tá, não precisa explicar não. Então as mesas, aquela história do copo, né, se fazia lá na França com as mesas. Então as mesas respondiam coisas, as pessoas bebendo, se divertindo e fazendo isso. E o Kardec chamou a atenção do Kardec que aquilo não era só um jogo, existia alguma coisa que ele precisava prestar atenção, né? Então precisa de alguém com a cabeça muito aberta para fazer isso, né? Tá? Bom, a nossa passagem aqui na Terra é guiada por essas leis de Deus. Então, o que diz lá nessa primeira pergunta que nós falamos lá do Livro dos Espíritos? A primeira pergunta, a número 1, é: o que é Deus? E os Espíritos respondem muito sucintamente: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu gosto de falar sempre isso, porque isso tem que estar na nossa cabeça. Se você pensar que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e entende isso, você não vai pedir mais besteira para Deus. Você não vai jogar nas costas de Deus nada, porque ele é a inteligência suprema. Você não vai falar assim, poxa, me abandonou, poxa, eu sou perseguido, não sou filho de Deus, porque não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de ninguém aqui não ser filho de Deus. Não existe isso. Estamos aqui, somos filhos de Deus. E não somos preteridos. Senão Deus não seria Deus. Seria alguém vaidoso, que tem preferência. A gente tem que pensar nisso. Inteligência suprema é uma coisa que a gente não alcança. Não alcança. A gente tem pouquíssima inteligência. E ele é a inteligência suprema. Ou seja, a nossa inteligência vem dele, né? É um fragmento dele, da possibilidade que ele nos deu de participar da criação. É causa primária de todas as coisas, porque ele que causou todas as leis que fazem com que qualquer um das suas criaturas possam fazer coisas, inclusive a gente, né? Jesus também não é aquela figura, eu vou falar de novo aqui porque eu acho que eu já falei isso, né? Assim, eu estou maravilhado com isso, embora não seja nada espírita, mas tem uma série na Netflix, desculpe gente, eu vou falar de novo isso, que é o The Chosen, que são os escolhidos,
que nos aproxima muito de Jesus. Quem não viu, por favor, dá uma acompanhada nisso. Já está na 4ª temporada, está no cinema agora, o início da 4ª temporada, depois vai voltar para a Netflix. Que é muito importante olhar aquilo, porque conta a história de Jesus. É importante, nós estamos na Semana Santa, não é aquilo que a gente foi obrigado a ver quando era criança. Veja que crueldade fizeram com a gente, né? Mas isso é resquício da igreja que nós criamos, não estou botando a culpa em ninguém. Nós estávamos lá criando esse tipo de coisa na igreja. Nós estávamos lá quando Jesus foi condenado, né? Estamos agora aqui. Mas fizeram isso com a gente. O que fizeram? A gente ia ver filme de Paixão de Cristo. Eu não chorava, porque eu era criança, mas eu ficava curioso, né? Porque não tinha nenhum sentimento próximo de Jesus para dar para chorar aquilo. Não tinha, não entrava em mim isso. Mas você ficava vendo ele sofrer, apanhar, ensanguentar. E até hoje a gente às vezes troca. Gente, não estou condenando nada, pelo amor de Deus, estou falando para você ver como é difícil essas coisas mudarem na gente. Semana Santa você começa a receber um monte de postagem com Jesus sangrando, com Jesus com espinho. Esse não é o Jesus que a gente precisa. Embora todos nós ainda estejamos presos a isso, não é o que a gente precisa. Então, quando ele fala morreu por nossa conta, por nossa causa, morreu sim por nossa causa, que a gente poderia ter feito outra coisa, por isso não fizemos. E ele morreu. Mas ele não poderia ficar tanto tempo aqui porque é um espírito puro, não dá para ficar muito tempo aqui. Então, assim, essa visão de Jesus, ela tem que aos pouquinhos ir saindo do nosso coração. Porque a visão que Jesus, que a doutrina espírita traz, é muito mais poderosa. Porque Jesus está mais próximo da gente. Aí eu estou falando nesse Chosen por isso, porque o Chosen é um filme americano, atores novos, e eles fazem a história de Jesus mostrando um romance de coisas que aconteceram com Jesus, e o que não está escrito na Bíblia, ele vai colocando como poderia estar acontecendo ali. Aproxima demais a gente de Jesus, demais. Eu me emociono toda hora. Agora na quarta temporada que começou no cinema, eu fui lá ver. É muito bom. Por quê? É uma pessoa comum como você. Que Jesus é essa pessoa. Ele é superior, é o nosso principal referência. Mas ele não é um santo como a gente ficava achando que deveria venerar uns santos por venerar. Nós estávamos repetindo com Jesus a mesma coisa que a gente fez com todas as divindades da mitologia que a gente viveu nos outros povos. Adorar Zeus, adorar Afrodite. Nós fazemos isso com Jesus, mas isso é uma questão que falta, é inércia, que a gente tem que ir aos pouquinhos parando. E quem faz isso é o nosso coração, quando a gente vai assimilando que ele é muito mais do que uma coisa que eu tenho que adorar. É uma pessoa que está junto da gente. É um espírito que está com a gente o tempo todo com a gente. Né? E isso não é desvalorizar. Eu sei que muita gente está pensando isso, e muita gente também no movimento espírita pode estar achando, que eu não conheço, né, o movimento todo, é óbvio, que trazer Jesus dessa maneira simples para perto de você está diminuindo ele. Pelo contrário, me faz muito lembrar a questão do Renascimento, o Renascimento cultural que houve lá na Itália. Antes a vida do homem não tinha valor, né? E se colocava Deus acima de tudo no sentido de pisar, né? Que todos tinham que temer. Queimamos muita gente, matamos muita gente, porque Deus assim pensava, porque eu era um herege, né? Com o Renascimento, com o humanismo, isso se igualou, né? E o valor do homem cresceu. É isso que a doutrina espírita está fazendo. Não está diminuindo o valor de Jesus, está aumentando o valor da criação dos irmãos, para colocar uma visibilidade melhor do Jesus real que a gente precisa ter. Porque se você olhar Jesus, onde que Jesus quis se destacar para ser uma coisa diferente da gente? Aonde que está no Evangelho isso? Muito do que ele fez lá, nós não fazemos hoje. Viver no meio das prostitutas, chamar a prostituta para comer, para isso, viver, sentar, dos pobres todos, dos paupérrimos, dos ladrões. Nós não fazemos isso. Estou dizendo que a gente tem que fazer não, né, gente? Mas assim, Jesus nunca tentou se diferenciar de ninguém. A gente é que fez isso, né? A gente é que fez isso. Então Jesus para a gente é o governador da Terra. Isso que a gente sabe. É governador desse planeta e de outros, né? Mas vamos tratar do nosso, que já está muito bom e está difícil para a gente viver isso aqui. E qual é o manual do planeta? Ou o manual divino que Jesus trouxe? Evangelho. É um manual.
Agora, não é um manual de... Eu vou falar de... Como é que é? Está falhando aqui. Não é um manual de comportamental nos rituais da religião. Primeiro que eu falei que isso aqui não é uma religião só. Então não é um manual. E também na igreja não deveria ser um manual. Aquilo é um aconselhamento divino, ou seja, aconselhamento divino é o seguinte: faz isso, porque só tem isso. Para a gente ter saúde, é ou não é? É para a gente ter saúde. Seguir a lei divina é para você ter saúde mental e física. Porque sem saúde mental e física você não vai progredir conscientemente. Não vai nem progredir. Você vai experimentar os problemas teus, né, psicológicos e tal, a tua maluquice lá durante as nossas reencarnações. Mas, se você não melhorar na próxima, você vai dar uma paradinha. Então vamos prestar atenção nisso, porque o Evangelho não é um manual de rituais e de coisas que a gente tem que fazer. O Evangelho é uma receita, um guia para você ter saúde integral. Saúde mental, espiritual e física. É para isso que o Evangelho tem. Por isso que Miguel Couto, em 2006, bateu na mesa, isso é eu que estou falando, né? E falou para o Jorge, que ainda estava aqui, ó, todo mundo vai ter que fazer Evangelho aqui. Né? E todo mundo, no instante, arrumou um tempinho para fazer Evangelho. O Jorge saiu daqui, a gente ficou um pouquinho mais mole, né? Então, assim, mas tem bastante chance da gente estudar o Evangelho, mas o Evangelho é que vai amolecer o nosso coração. Não vai amolecer porque você está lendo, que você cumpriu a regra de estar ali naquele dia, cumprindo o horário. Não é isso. É como você vai absorver isso. Você lendo o Evangelho, você vai ver no nexo isso tudo que Jesus falou com a gente. Você vai sentindo Jesus, sentindo por que ele veio, para que ele veio, o que ele está fazendo dentro de mim. E uso contínuo, você vai melhorando por dentro, vai ficando mais manso. No fundo é isso, né? O Evangelho faz isso com a gente também. Ele não é um milagre. Quem tem que fazer isso é a gente. Mas se a gente abre as portas para sentir o Evangelho, são palavras do Miguel Couto, ele fala assim: não é uma evangeloterapia, não é um estudo, Paulo. É você sentir o Evangelho. Você tem que falar com as pessoas que as pessoas precisam sentir o Evangelho e não estudar o Evangelho. É óbvio que a gente vai intelectualmente lendo ali, mas isso tem que ir direto para o coração, que é o caminho mais longo, né? Sair daqui e ir para o coração e ir sentindo isso, né? Bom, e o Livro dos Espíritos, aqui pegando no Livro dos Espíritos, bom, então se eu fiz um resuminho, até agora eu fiz só um resuminho desses conceitos todos, do que a gente precisa prestar atenção na doutrina espírita, né? Aqui também tem no Livro dos Espíritos, tem 3 classes e 3 graus de adeptos que Kardec classificou. 3 classes de pessoas que são espíritas. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esse, o espiritismo é uma ciência experimental. É ruim ser só isso? Não. Bezerra já falou isso. Faça o que você quiser. Se você gostar mais da ciência, vai para a ciência. Se gostar mais da filosofia, vai para a filosofia. Se vê mais valor na parte religiosa, vai para a religiosa. Por que Bezerra falou isso? Porque sabe que aquilo tudo vai afunilar numa coisa só, que é o progresso teu. Indo pela ciência, indo pela filosofia, ou só pela parte religiosa, mesmo que ainda cheio de trejeitos e cheio de manias, você vai melhorar, que é o nosso caso. O Kardec não juntou isso aqui com catolicismo nenhum. Quem fez isso foi o Brasil. Está errado? Não, é o nosso jeito de aprender. O Kardec, alguns livros dele, não sei se vocês leram isso na internet, o Kardec quis fazer isso uma coisa muito separada. Provavelmente, ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, ele poderia fazer outros livros segundo o Espiritismo, de outras religiões. Porque o Espiritismo está acima das religiões. Ele está numa maneira de você viver a sua religião. Essa era a ideia do Kardec, né? E aí existia uma corrente que queria não queria magoar muitos católicos e tentaram colocar coisas na doutrina espírita depois que Kardec morreu. Eu não vou falar aqui porque não é isso o propósito, mas só para vocês verem que ninguém está incólume a problemas na sua crença. O Espiritismo sofreu isso também, lá quando Kardec morreu. Procura se inteirar disso, que já tem gente que já pesquisou e já achou isso tudo, né? E agora pegaram os livros e corrigiram. Por quê? Alguém não quis ficar juntinho da igreja, para não magoar a igreja, modificou um pouco de coisas da doutrina espírita. Nada tão grave não, tá, gente? Mas alguns conceitos que
estava muito claro para Kardec que não tinha nada a ver com o conceito católico. Gente, não estou condenando o catolicismo, pelo amor de Deus. Eu estou falando o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Kardec foi muito claro quando ele falou assim, para os conhecimentos novos, para a doutrina nova, temos que dar nomes novos às coisas, né? Então a gente precisa disso. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Claro, no Brasil, um país católico, latino, foi assim que aconteceu. Olha os Estados Unidos, se tem alguma coisa de... Tem, mas não vai ser assim, né? Olha na França, não é essa coisa católica na França, né? Então assim, mas ele vai, porque ele é acima de qualquer religião. A religião foi o início nosso da espiritualização. Agora a gente vai alcançar uma outra espiritualização, né? Que não necessariamente vai ser o nome espiritismo, mas o espiritismo é essa ponte, nesse momento é essa ponte, né? E nunca vai ficar fora da parada. Bom, essa é a primeira, ciência experimental. Kardec foi por esse lado, né? Quando ele foi tentar vê-la, ele foi ver o fenômeno das mesas. Segundo, os que percebem as consequências morais. Essa aqui me toca mais, eu acho que deveria tocar, porque a reencarnação, o principal dela é isso. Reencarnação é uma ciência, não é para a gente discutir. Por enquanto a gente vai discutir, crê ou não crê, acredita ou não acredita, né? Mas a reencarnação é uma maneira da lei de progresso funcionar. Sem ela não existe. Então se a gente acredita que existe a lei do progresso em várias vidas, vamos só dar uma simplificada. O que é isso? O que ele fala? A lei do progresso. Você está numa escola, estou aqui na Terra, com uma família, tenho minha vida, vou para o mundo espiritual, meu corpo vai para a Terra, ou vai queimar, daqui a pouco eu volto de novo numa outra família, ou na mesma, ou em parentes. O tempo a gente não vai ter um tempo determinado, mas é como se fosse uma outra escola, uma outra série, né? E você vai, ou uma outra sala da mesma escola, e você vai aprendendo tudo que você precisa aprender. A lei de evolução preconiza isso, que a gente vai usar essa lei da reencarnação para viver vários papéis. No fundo, é como se fosse uma peça que a gente vai viver vários papéis e vai ter várias experiências. No fundo, é isso, né? E tem consequências morais. Vocês conseguem enxergar a reencarnação tendo consequências morais? Se é evolutivo, né? Assim, a reencarnação, veja bem o que a reencarnação poderia estar fazendo com a gente, ainda não faz na maioria de nós, em quase totalidade nossa. A gente não vai ficar brigando por besteirinha, porque a gente sabe que a gente vai voltar. Eu não vou ficar desesperado, porque eu não alcancei ainda a ser alguma coisa parecida com Chico. A gente sabe que vai voltar, vai dar paciência, vai dar tolerância, gente. Isso já é conquista de valores morais, né? Se eu sei que eu vou ser aquilo lá, eu não preciso correr, eu só preciso marcar passo. Mas eu não preciso correr, porque as outras escrituras que falaram? Cada coisa no seu tempo, não é isso? É isso, é cada coisa no seu tempo. Você só vai assimilar alguma coisa se você tiver maturidade suficiente. Nós estamos aqui porque a gente não teve maturidade suficiente até agora para assimilar outras coisas. E a doutrina espírita veio para tratar de detalhes dessa falta de assimilação nossa. E a gente está assimilando melhor agora. Ótimo. Então a gente está no outro patamar de responsabilidade. Quando a gente não sabia nada, a gente estava lá ignorante. Mas agora que a gente sabe, temos mais responsabilidade. Isso vai dar o quê? Capacidade da gente adquirir virtudes a longo prazo. Não é nessa encarnação, mas partir agora nessa encarnação para adquirir uma virtude qualquer lá, né? A virtude é o que você já conquistou. Nós somos... vou pegar uma coisa simples aqui. Então, não tem nada simples. Quando a gente prova as pessoas, não tem nada simples. Nós somos desapegados com as coisas? Que sim, ô maluco. Que sim, cara. Não tem ninguém desapegado aqui, não. Eu não sou. Tem desapegado? Nós nos apegamos ao catolicismo, cara. É isso que eu acabei de falar aqui, né? Veja bem, eu não estou pichando no catolicismo, estou falando que a gente está aproveitando uma outra coisa para ir sobrevivendo dentro da doutrina espírita. Mas no futuro a gente não vai precisar disso, porque a gente vai dar um salto e vai entender que não precisa disso, né? Então esse apego que a gente tem à filha, tudo, a própria doutrina espírita, a gente fala assim, mas o espiritismo vai ser a religião do futuro. Não, o Kardec não falou isso. É o futuro da religião, né? Então isso é apego, né? Então assim, como é difícil a gente se livrar disso. Quando a gente não tiver mais assim, aí nós estamos com uma virtude.
Virtude é coisa que você adquire. Você está olhando ela lá, já viu em alguém, vê como é bacana e você quer chegar, e você vai adquirir isso. Quem é que vai proporcionar a reencarnação? Não é uma vida, são duas, são zilhões de reencarnações. E não precisa ter canseira agora e ficar cansado porque são zilhões, porque você não vai sentir. Nós já estamos em zilhões, vocês nem sentiram até agora, né? Quantas encarnações? Onde é que nós fomos criados? A gente não tem ideia. Se a gente está falando que nós viemos de outro planeta, e eu sei que eu vim de outro planeta, eu e um bom grupo aqui que a gente tem essa certeza, porque já foi falado para a gente, né? E essa casa me parece que é montada em cima disso. Não esquece que essa transmigração de Capela, que é o que a gente conhece, mas tem outro, que é um sistema com 4 sóis, e tem um desses planetas, a gente saiu de lá, pode ser desse ou de outro. Isso, sei lá, tem 200 mil anos que começaram a chegar os espíritos aqui. Então você já viu que a gente teve muita encarnação lá, e não demos jeito lá. Precisou a gente ser deportado para vir para cá, para continuar. Então tem isso, dá para repetir a escola também, você vai para outra escola, né? Como aluno que não se deu bem, que não passou, vai para outra escola. Quem faz muito isso é a mãe. Ele não consegue passar lá, vou botar ele na outra escola para ele passar. Mas não é essa a ideia de Deus, né? Você vai lá para você tentar aproveitar alguma coisa, tá? E o terceiro são os que praticam e se esforçam em praticar esta moral. A gente está tentando entrar nisso, eu acho, que a doutrina espírita, todos nós temos essa consciência que a gente precisa praticar. E eu acabei de falar que a gente não precisa ficar desesperado. Mas, então, praticar não é ficar desesperado. Praticar é você não largar a pé de que você precisa estar com aquilo. A gente, hoje de manhã, estava estudando isso. Tem que acolher o que você tem de ruim dentro, né? E não se conformar com aquilo, mas não é se debater. Porque isso a gente passou o tempo todo se debatendo na igreja, dando chicotada porque eu errei, né? Fazendo um monte de coisa. Não é isso, né? Não é isso. É a gente acolher, eu sou assim, a lei é assim, eu estou vendo que eu sou assim, vou ficar só mais vigilante. Vai acontecer mais umas 100 vezes na encarnação, mais 200, mas você vai estar mais consciente. O pior de tudo é quando você faz e você não acredita que você é assim. Quando você faz e você já sabe que é assim, você já está ficando consciente. Então, a partir desse momento, você pode fazer alguma coisa para ir melhorando. Você já sabe que é assim. E você vai percebendo aos poucos isso. Bom, então só para dar uma fechada nessa questão da progressão. Ih, rapaz, eu fico achando que é meia toda hora. Bom, vamos lá. Vamos lá. A lei do progresso ela está incluída nisso aqui. Nós viemos do princípio inteligente. O princípio inteligente é uma coisa divina que a gente só tem livro falando por alto, ninguém sabe exatamente, mas é uma forma de inteligência que foi criada por Deus. Quando dividiu isso, nós passamos a ser espíritos individuais, individualidades. E é isso que começou a nos dar responsabilidade a partir do momento que nós fomos vivendo sendo um espírito dividido e não sendo parte de Deus, que estava com Deus. Não é panteísmo, panteísmo é uma outra coisa, mas Deus criou uma coisa da possibilidade que ele podia e essa possibilidade ficou independente a partir de determinado momento. Antes disso, alguém sempre cuidou da gente, são os espíritos prepostos, né, mais superiores que cuidam da gente. Essa individualidade vai progredir e o progresso disso vai causando individuações. Individuações é você ter cada vez mais consciência do que você é, que é isso que nós estávamos falando aqui. Então, você ser um espírito não implica em você ter consciência de quem você é. Você sabe que você é diferente do outro ali, você é uma parte, ele é outro. Mas você saber o que você sente, o que você pensa, isso é muito difícil, porque a gente não domina por dentro. A gente sabe os nossos documentos, os números dos documentos, quem é filho, mas por dentro não, né? Então esse processo de individuação é a nossa saga. Cada vez, em determinado momento, nós vamos individuando até que faz a individuação total e a gente vai ser uma personalidade total. Personalidade total que a gente conhece é só Jesus, porque ele é o espírito puro. Então a gente sai de simples e ignorante para espírito puro, ou seja, domina todo ele tem consciência de quem ele é, do que é a capacidade dele. Então Jesus não fez milagre, Jesus tinha a capacidade de fazer aquilo tudo, ele sabia, fez quando achou que devia fazer para ser exemplo para a gente, está falando agora nele, né? Bom, vamos falar então aqui da reencarnação. Isso tudo só é possível com esses reingressos no corpo, na carne, porque é aqui que a gente fica assim, sem saber, com o véu do esquecimento que a gente fala, né?
você fica sem saber o que você foi, o que você fez, o que se precisa tratar em você. Mas todos nós, com o tempo, eu estou falando por mim, que eu tenho 67 anos, não sei se o jovem tinha essa ideia, acho que não, e eu acho que deve ser uma regra para a maioria de nós. Você vai, com o tempo, você vai vendo o que você precisa, você vai percebendo de tanta besteira que você já fez igual, né, que você vai se tocando que tem aquilo ali, deve ter alguma coisa para eu fazer, porque toda hora eu caio nessa parada aqui, né? Então, esse progresso vai acontecendo aos poucos, a gente vai aos pouquinhos melhorando. Eu ia falar aqui, mas não vou falar. Essa questão da reencarnação está no Novo Testamento, várias vezes. Tem a questão de Elias. João Batista é a reencarnação de Elias. O povo judeu sabia que já existia, nas Escrituras estavam falando que isso ia acontecer antes de Jesus chegar. Então essa é a prova mais palpável de que não é só a doutrina espírita ou os espiritualistas que estão fazendo isso. Lá os judeus já sabiam que Elias, que foi um profeta, precisava voltar como outra pessoa, e voltou como João, para abrir os caminhos para Jesus chegar aqui encarnado para a gente. Então isso já é fato, e existe uma discussão no Evangelho, depois vocês podem participar disso daqui. A gente pode também aumentar um pouquinho essa reflexão da reencarnação para a ressurreição. Ressurreição os judeus achavam que era a ressurreição. Isso, de certa maneira, não está perdido. Mas ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. Reencarnação é isso que a gente falou até agora. Seu corpo morre, né? Porque aquilo ali são vidas independentes do teu espírito, digamos assim. São células vivas, estão vivos, são seres vivos que estão ali. E o seu espírito saiu e aquilo vai ser reaproveitado na terra, ou vai ser queimado e tal. E o seu espírito, que é quem leva toda essa bagagem, que aprendeu todas as emoções, tudo que assimilou, ele vai ficar com aquilo. Não tem como se desfazer disso. Ele volta, quando ele volta para um outro corpo que ele vai ajudar a fazer com a mãe, ao reencarnar, ele já está com aquilo tudo. Ele pode usar tudo ou não. Na maioria das vezes não usa tudo, porque a gente tem pessoas mais espertas que a gente que vai guiar. Olha só, dessa vez você não vai por esse lado aqui, porque esse lado aqui você vai correr o risco de se dar mal. Vamos tentar bloquear um pouquinho isso aqui, você vai olhar mais desse lado e vai tentar desenvolver esse outro aqui que você ainda não tem. Então, os nossos guias, que são médicos, né, cientistas do espaço, eles vão fazendo isso. Vai programando a nossa genética para a gente vir de uma maneira que a gente não erre muito. Olha, isso tudo é misericórdia que a gente está falando. A gente vem, vai progredir, mas bloqueia um pouquinho onde a gente podia cair um pouco mais. Nem sempre isso acontece. Porque a vontade sua é tão grande de fazer besteira, que você arromba a porta ali e vai. Você cria isso, porque a gente sabe que tem esqueci o nome. Essa coisa da genética mudar tem um nome agora, esqueci. Na verdade, a genética muda com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, ela vai mudando, não é uma coisa fixa. Então, esse espírito que tem essa capacidade mental muito grande de progredir, ele pode tentar fazer a mesma coisa. E normalmente se dá bem. Se dá bem, eu digo isso. Se dá bem segundo ele, mas se dá mal segundo a reencarnação que estava programada. Então a gente vê muita gente errando, né? Fazendo de novo, não estava programado para aquilo, não necessariamente, tá? Bom, e uma coisa que eu queria colocar aqui, porque isso pode haver um choque aí, vocês lendo os livros da doutrina espírita e tal, as opiniões, o movimento espírita. Uma coisa a gente tem que prestar atenção, isso em tudo que é doutrina, que é conhecimento. Uma coisa é a doutrina espírita, né? A outra coisa é o movimento espírita. Outra coisa é Jesus. Outra coisa é o movimento cristão do mundo, né? Ou seja, o movimento é feito de pessoas imperfeitas, que assimilam de uma maneira errada as coisas, vão tocando as coisas erradamente, achando que está fazendo certo. Somos nós, todos nós, da terra toda. Então, assim, vamos tomar cuidado para a gente não largar uma coisa que é essencial, no nosso caso, o espiritismo, por conta de decepção com o movimento. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas não dá vontade de falar isso, porque eu vejo muitos amigos assim. Eu tinha amigos de outras casas. Eu falei assim, eu não sou mais espírita, Paulo. Você nunca foi espírita. Ela falou assim, eu não sou mais espírita. Eu nunca foi. Porque aconteceu isso, e eu larguei esse espírito. Eu falei assim, o que isso tem a ver? Eu não falei com ele, eu já estava decidido, não é papel meu. Mas o que isso tem a ver
que a doutrina tem de errado ao grupo que ele pertencia estar fazendo coisas que ele não concordou, entendeu? Assim, esse a gente é o nosso orgulho, né? A gente não quer ser confundido com aquilo. Pô, quem disse que você está sendo confundido? Se você tem consciência que você está diferente, segue o teu caminho, né? Então, movimento é uma coisa, e vocês vão observar, quem permanecer bastante tempo no movimento vai observar que tem, né, visões diferentes, normal. Assim como existe igreja evangélica com visões diferentes, tem espiritismo com visões diferentes. Mas o espiritismo é um só, a doutrina é um só. Kardec tinha uma intenção, Jesus tem uma intenção, né? Mas Jesus deixa acontecer isso tudo, porque a gente vai aprender mesmo dentro da doutrina, você errando dentro dela, normal, tá? Então é isso. Uma outra coisa que a gente não pode, não é que não pode também, eu estou tentando tirar isso da minha cabeça, toda hora eu falo isso, mas tem uma coisa que a reencarnação, ela deixa muito seguro para mim, eu acho que para você, a maioria de vocês também, é a justiça divina. Talvez até a misericórdia a gente não consiga concordar muito, porque a nossa vida está muito ruim e você acha que você merecia melhor, e isso não tem misericórdia nenhuma, mas tem. Desculpa, se você está sofrendo muito, está muito ruim, ainda tem misericórdia aí por trás disso, imagina se não tivesse, né? Mas eu queria falar da justiça, né? A justiça, a justiça que a gente conhece, ela está calcada na reencarnação, porque sem reencarnação não há justiça para mim, e talvez para a maioria das pessoas que eu já conversamos aqui, e dos livros que eu já li, e das palestras que a gente já viu, porque a gente fala assim, o mundo é injusto, isso foi uma injustiça. Isso acontece? Pode acontecer isso? Pode acontecer alguma injustiça no mundo, gente? Pode pela gente, mas para quem sofreu, não é injustiça. Porque Deus é tão poderoso na questão da sua inteligência, que se eu tiver uma quedinha para fazer uma besteira com a Maria Alina, né? Uma besteira com alguém, Maria Alina você não entrou agora não, depois. Eu vou fazer uma besteira. Eu não preciso fazer isso, porque eu estou aqui para melhorar e superar isso. E se eu tiver que fazer, eu vou fazer a alguém que merece passar por algum momento terrível sob as minhas mãos para aprender alguma coisa. Isso é possível? É possível isso. O nome disso é justiça divina, ou seja, nada acontece descasado. É difícil para a gente entender isso quando a gente perdeu alguém, né, assassinado. Eu sei que tudo isso é difícil, né? Mas esse é o amor que Deus precisa da gente. Precisa dessa compreensão, de entender Ele assim. Enquanto a gente não entende Ele assim, a gente fica ali patinando. Porque vai achar que Ele é o nosso... né? Não, achar que Deus é o nosso servo ali. É Ele que vai servir sempre a gente, vai nos proteger, né? A proteção de Deus está nas suas leis. Ele não precisa mover nada para te proteger, porque as suas leis formam a coisa chamada providência divina, que somos nós também, na ponta. Mas tem muita gente acima da gente fazendo com que a gente seja feliz. Essa casa é uma materialização disso. Por que Miguel Couto despencou de onde ele está para fazer essa casa aqui, sendo coordenado por Bezerra? Miguel Couto é quem coordena essa casa, esse que está mais alto aqui. É o médico mesmo. Por que ele vai fazer isso? Porque é justo, porque ele sabe que isso é legal. Porque ele não é um espírito superior, me parece, né? E se não for, não tem demérito nenhum. Só em criar isso aqui com tanta gente ruim, que essa galera daqui, né? E dura, né? É isso. A gente é duro, mas a gente amolece, cara. A gente vai apanhando, e eles ficam ali, né, cuidando da gente. Eu vou mostrar aqui um tipo de cuidado que eles têm com todos nós aqui, e essa é mais uma coisa ligada a a questão da reencarnação, que eu acho que eu cumpri o que eu queria fazer, assim. Eu não queria ficar falando de reencarnação, tudo que vocês podem ler no livro não, mas assim, valorizar essa questão moral e da justiça e misericórdia, para que a gente não olhe a reencarnação, a gente fica sempre quando conversa com o outro, não estou falando aqui dentro, mas com o outro, eu não acredito, e a gente fica sem argumento. O argumento é esse. Não existe justiça, nem existe misericórdia. É possível de você entender de Deus, se é que você acredita em Deus. Se não acredita, você fala, não é possível, a natureza está errando sempre comigo. Qualquer nome que você possa dar para Deus, né? Mas aqui na casa nós tivemos uma experiência com reencarnação na nossa mesa. Foi um espírito que chegou, um espírito provavelmente que nós já passamos por aquilo que ele passou em outras épocas, né? Estou falando posso abrir isso para vários de nós aqui, que a gente não sabe o nosso passado.
Mas ele estava muito depauperado, muito. E isso foi em 2005. Foi agosto de 2005. E ele, muito raivoso, na bronca, porque estava aqui dentro, estava sendo acolhido aqui para ser tratado, ele não queria sair, mas muito raivoso. Bom, esse espírito reencarnou com um trabalho, assim, com as preces nossas, e é claro, com a operação do hospital que tem aqui dentro, que é o Hospital do Bezerra, né? Mas a gente participou muito perto disso. Ele veio, você tem uma ideia, o reencarne foi em dezembro de 2005, então de agosto até dezembro ele veio várias vezes conversar com a gente. Como é que é conversar? Um médium, a mesa, um grupo que está sempre trabalhando junto, ali tem a afinidade, tem um médium, e a espiritualidade da casa, um enfermeiro, um médico, um grupo traz ele e ele se manifesta por um médium, né? Aí eu queria só que vocês prestassem atenção no trabalho grandioso que é essa tal da mediunidade, né? Que a gente às vezes passa desapercebido. E aí ele começava a se expressar, ele foi, pegou um apego com a gente, né, entre 4 meses, né? Mas foi ficando mais depauperado. E aí depois veio o guia dele espiritual, que ia proporcionar o reencarne dele. Veio e falou com a gente, não dá para ler agora, falou assim, olha, vocês vão participar de uma coisa que vocês só veem em livro ou em vídeo. Vocês vão viver uma situação que sempre é contada, Aí eu falei, aí fiz algumas perguntas, ele foi falando, olha, se ele vai reencarnar, e ele vai reencarnar e não vai vingar. Eu só não sei se ele foi abortado ou se ele nasceu e estava morto, não sei como é que foi. Até o final eu não sei. E aí ficamos nessa expectativa. Aí ele teve um dia que foi até uma mentora nossa, Laurinda, não foi esse guia, que esse guia estava ligado a ele, falou assim, olha, o nosso amigo não vai vir mais, ele está ele está aqui sofrendo restringimento. Restringimento é o seguinte, o perispírito é um outro corpo que a gente tem, que é o corpo que molda esse aqui, que foi feito por ele, refeito por ele, quando ele estava reencarnando. E aí vem isso primeiro, depois vem o corpo. Então, para você reencarnar, você tem que perder essa matéria toda, que isso é matéria também. O perispírito também é matéria, isso é matéria quintessenciada, mais leve, que a gente não consegue ver. E aí foi perdendo para ficar só com o essencial, para poder depois, no óvulo, junto com a mãe, ele pegar aquele óvulo e fazer a meiose, mitose, né, as coisas necessárias lá, para ir transformando no corpo. Aí foi feito isso, falei assim, olha, ele está em restrição. Aí depois veio Laurinda e falou assim, hoje nós vamos precisar do apoio de vocês. A gente começa uma oração agora, durante a noite vocês oram, porque nós vamos tentar uma concepção essa noite. Ou seja, a mãe dele ia ter relações lá e tal, e eles iam levar o espírito para próximo disso para fazer a ligação. Porque essa ligação, nesse caso, alguém vai lá e provoca a ligação. Mas pode acontecer de uma maneira mais natural, já vi isso também por aí. Mas essa não. Aí o que acontece? Ela voltou depois, uma semana depois, falou, olha, foi um sucesso, a gente agradece a oração de todo mundo aí e tal, e ele está lá, vai reencarnar. Aí passou o tempo, ele sumiu, óbvio, né? Está lá reencarnando, né? Porque ele perde um pouco a consciência e vai reencarnar. E aí depois de muito tempo, ele voltou esse guia dele e falou assim, olha, ele vai desencarnar agora. Aliás, meu nosso amigo já desencarnou. E aí ele não vai voltar agora, ele está consciente. Ele saiu inconsciente no sentido assim, ele não sabia o que era sentimento, não sabia o que era querer, não sabia. Quando ele saiu, ele estava assim, nesse caso, ele perdeu toda a sensibilidade e toda a inteligência para identificar os sentimentos nossos, né? E aí ele voltou já falando alguma coisa, ele voltaria falando segundo esse mentor. Ele vai voltar e tá, nós vamos avisar, ele vai voltar. Bom, aí na outra semana, ele ficou aqui no hospital e ele veio falando isso aqui. Então, só para vocês verem, isso não é um milagre, isso é ciência. Para a gente é uma maravilha, mas isso é ciência do outro lado. Irmão retorna após o reencarne em novembro de 2006. Estou aqui novamente. Me fiz agora mais miserável do que antes. Pelo menos com todos os sentidos, mas muito envergonhado. Mas não se pode fugir daquilo que tem que se passar. E eu estou aqui miseravelmente me sentindo um verme, tendo que reunir forças para conseguir ir em frente.
Não dá para recuar. Estou muito grato a todos vocês. É um sentimento dividido, mas é um sentimento, uma mistura de satisfação, de gratidão, uma vergonha, um despreparo, mas eu vou continuar caminhando para que eu possa sair desse estágio em que estou. Eu agora sou um homem miserável de antes, mas um homem. Mesmo que eu me sinta um verme, não sou mais um bicho. Quero que vocês saibam que eu recebi todos os pensamentos que vocês me mandaram, que eles me deram bastante força, me ajudaram. Cada bom pensamento é como se fosse uma carga de eletricidade, de força, de energia que chegava até onde eu estava. Então veja bem, diferente. Então, para que eles receberam? O nome dessa reencarnação foi reencarnação que a gente conhece por aí, e ele fala ali compulsória, ou seja, você vai na marra. Você não está tomando consciência, você não vai participar disso. Alguém vai participar e decidir isso para você. Você não está em condição de participar. E nos falaram, olha, ele precisa dessa compulsória para recompor o perispírito. Porque ele estava em forma de, chegou na casa, nós não vimos isso, em forma de bicho, e estava quase que ovoide, que é a menor forma possível que mantém ainda um corpo mental lá, e falando comigo com um aparelho. Ele sozinho não se expressa, tinha um aparelho, um transmissor para falar. E ele agora estava satisfeito, envergonhado por isso tudo que ele passou, não tinha consciência exatamente o que ele fez, mas dentro dele estava esse sentimento de vergonha, né? E satisfeito por estar com a forma de ser humano, pelo menos, no perispírito, né? E aí, bom, acabou a história. E aí o que acontece? A gente recebeu depois aviso que a mãe dele ia recebê-lo de novo, né? E aí não falamos mais com ele, foi a última vez. Aliás, nós falamos depois com ele de novo, falamos, você vai reencarnar, né, e tal. Um papo assim mais ou menos legalzinho para ele ficar tranquilo. E ele voltou na mesma mãe, a mãe já tinha aceitado ele. E aí, não sei quem é ele, pode ser até alguém que a gente conheça por aí, né? Acontece que já contaram, esse tutor dele falou assim, olha, ele vai passar por situações graves. A mãe dele vai morrer cedo, ele vai ficar órfão com 14 anos, né, e tal. Justiça, mas misericórdia, né? A misericórdia, ele voltou a conseguir ter um corpo, mas a justiça, não é justiça de vingança, tá, gente? Justiça dele aprender com aquilo ali. Porque ele já sentiu que só em reencarnar uma vez ele já aprendeu, estava cheio de vergonha de tudo que ele tinha feito antes. Então isso é a misericórdia do Pai. Isso é um retrato que aconteceu aqui, tem outros casos, né? Não dá para contar dos desencarnados aqui, que a gente viu, mas esse eu não sei quem é. Mas foi muito bom, a gente aprendeu muito, e depois eu perguntei ao instrutor dele, a gente pode divulgar isso para as pessoas? Aí ele falou assim, meu filho, a era da ignorância, a era do temor, da Inquisição, isso acabou, cara. Isso aqui é para vocês saberem. Aí desde então a gente sempre conversa isso, quando tem papo com os trabalhadores, agora a gente está começando a abrir para todos vocês, eu estou falando aqui, tá? Então é isso, gente, reencarnação é coisa séria, bom, é óbvio, né? Mas assim, vamos tentar encarar por esse lado desse milagre que foi feito aqui, né? Em que nós vimos as duas coisas juntas, e é isso que é a reencarnação, tem que estar no nosso coração assim. Não para a gente convencer ninguém, mas para a gente usar melhor a reencarnação e reclamar menos, que é o que a gente sabe fazer melhor, né? Que é reclamar. Falou? Obrigado. Agradecemos ao Paulo por esse estudo, por esse momento de reflexão para todos nós. Terminamos a primeira parte da reunião pública, que é a palestra, e vamos passar agora para a segunda parte, que é o passe. Então pedimos para que os passistas se posicionem e os demais, por favor, continuem em seus lugares. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Acendeu alguma coisa aqui? Não sei qual é. Cadê a pressa? Cadê essa pressa? Até esqueci. Terminando agora o trabalho dessa tarde, junto a essa espiritualidade, essa equipe de Bezerra de Menezes, que nos acolhe, que nos ampara. Agradecemos muito por essa casa existir e por podermos estarmos juntos, trabalhando, estudando, olhando para dentro, com essa vontade, esse querer de nos transformarmos a cada dia. Que possamos seguir sob a luz do Mestre Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é através dele que chegamos ao Pai. Então que possamos despertar nossas consciências para o bem, para o belo, para irmos transformando aquilo que já podemos fazer, que já podemos transformar. Que possamos seguir para os nossos lares, fazendo as reflexões a cada dia, a cada amanhecer, a cada passo dado. Que possamos, Senhor, burilar pensamentos, sentimentos, os sentimentos mesquinhos, egóicos, que possamos transformar através do amor. Ilumina, Senhor, a todos que aqui estamos, os nomes que foram colocados nas caixinhas de preces, todos aqueles que hoje aqui não puderam estar. Abençoa o Paulo, toda a sua família, familiares, que ele continue conosco, nos ajudando na compreensão do Evangelho, para que possamos juntos, Senhor, crescermos em Ti, que possamos retornar aos nossos lares, levando essa paz e essa serenidade nos corações. Que assim seja.